No silêncio absoluto do quarto, quando as luzes se apagam e o mundo exterior finalmente cessa, sua cacofonia incessante, existe um portal que se abre, não feito de madeira ou ferro, mas tecido na substância etérea da mente humana. É o momento sagrado e terrível em que a cabeça toca o travesseiro e os olhos se fecham não para dormir, mas para despertar em uma realidade alternativa, onde as leis da física e as restrições sociais são revogadas. Você conhece esse lugar. É o palco onde você deixa de ser um espectador passivo da sua própria existência para se tornar o roteirista, o diretor e o protagonista absoluto de histórias que nunca aconteceram, mas que parecem mais reais do que o ar que respira. A psicologia moderna pode chamar isso de devaneio excessivo ou escapismo, mas há algo muito mais antigo e profundo operando nas engrenagens silenciosas do seu cérebro. Carl Jung, o grande explorador das profundezas da psique humana, nos alertou de que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E, no entanto, há um perigo sedutor nesse despertar noturno. Por que fazemos isso? Porque milhões de nós passamos horas preciosas de descanso construindo diálogos perfeitos onde ganhamos todas as discussões, ou imaginando tragédias onde somos salvos ou salvadores, ou visualizando um amor que transcende a mediocridade das relações modernas. A resposta não está na loucura, mas na necessidade visceral de controle e compensação. Quando o dia foi marcado pela impotência, pela falha ou pela invisibilidade, a noite oferece a correção. O cenário falso, antes de dormir, é o grito da alma contra a insignificância. É a tentativa desesperada do ego de reescrever a narrativa de uma vida que muitas vezes parece estar escorregando por entre os dedos. Neste teatro da mente, não há riscos. Ninguém o rejeita, a menos que isso sirva ao propósito dramático da sua fantasia, para que a redenção subsequente seja ainda mais doce. Você molda a reação dos outros, a textura das conversas e o desfecho dos conflitos. É uma alquimia mental, onde o chumbo da realidade frustrante é transmutado no ouro da fantasia compensatória. Mas observe com atenção o conteúdo desses cenários. Eles não são aleatórios. Eles são mapas. Mapas precisos das suas feridas mais profundas e dos seus desejos mais inconfessáveis. Se você imagina cenários de violência e heroísmo, talvez sua sombra, aquela parte obscura e reprimida, descrita por Jung, esteja clamando por poder e reconhecimento em um mundo onde você se sente pequeno. Se você cria cenários de luto onde pessoas choram sua morte, talvez não seja um desejo de morrer, mas um desejo desesperado de saber se você é amado, se sua ausência seria sentida, uma prova de valor que a vigília não lhe oferece. A mente cria o que a realidade nega. E é aqui que a beleza se mistura com a tragédia, pois enquanto o corpo permanece estático sob os lençóis, a mente percorre quilômetros de estradas emocionais, liberando dopamina real para experiências falsas. O cérebro, em sua complexidade biológica e ingenuidade existencial, não distingue com clareza a emoção vivida da emoção vividamente imaginada. Seu coração dispara, suas mãos suam, e lágrimas reais podem escorrer pelo seu rosto por causa de uma tragédia que você mesmo arquitetou 5 minutos atrás. Você é o torturador e a vítima, o amante e o amado. Essa prática, no entanto, carrega um peso silencioso. Ao criar esses mundos perfeitos ou perfeitamente trágicos, estamos, em essência, vivendo a vida não vivida. Jung falava sobre como a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E esses cenários noturnos são os sintomas dessa febre existencial. Eles funcionam como uma droga analgésica. Por um momento, a solidão não dói tanto, porque na sua cabeça ele voltou. Ou ela disse que sentia sua falta. Por um momento, o fracasso profissional não arde, porque na sua mente você está recebendo aquele prêmio, ou dando aquela palestra que cala a multidão. É um mecanismo de defesa brilhante e, ao mesmo tempo, uma armadilha de veludo.
Quanto mais perfeita é a fantasia, mais cinzenta se torna a realidade ao amanhecer. Cria-se um abismo entre quem você é, no santuário do seu crânio, e quem você é, quando o despertador toca. Esse abismo é o lugar onde a ansiedade e a depressão muitas vezes fixam residência, pois retornar ao corpo limitado, à conta bancária limitada e às relações imperfeitas, depois de ter sido um deus em seu próprio universo onírico, é um trauma diário que infligimos a nós mesmos. Contudo, não devemos demonizar essa capacidade criativa. A imaginação é a pré-condição de toda a criação. O problema reside quando a imaginação deixa de ser uma ponte para a realidade e se torna um muro contra ela. Muitos de nós utilizamos esses cenários como uma forma de ensaio para a vida, tentando prever todas as variáveis possíveis de uma conversa futura, tentando nos proteger do imprevisível. É a ilusão de que, se pensarmos em todas as possibilidades ruins, nada poderá nos ferir. É uma armadura feita de vento. A vida, em sua natureza caótica, jamais seguirá o roteiro que você escreveu meticulosamente às 3 da manhã. E essa discrepância gera frustração. Você se frustra não porque a realidade foi ruim, mas porque ela não obedeceu ao seu script. A figura de autoridade interna, o crítico severo que habita o superego, muitas vezes usa esses cenários para punição, revisitando vergonhas passadas, reescrevendo o que você deveria ter dito. Isso não é mais fantasia, é tortura autoimposta. É o fantasma do passado, assombrando o presente, impedindo o futuro. Mas e se olhássemos para isso sob a ótica da individuação junguiana? E se esses roteiros não fossem apenas fugas, mas mensagens? Símbolos codificados que o seu inconsciente está enviando desesperadamente para a sua consciência? O que se repete nos seus cenários é a busca por amor, é a busca por vingança, é a busca por paz. O tema recorrente é a chave. Ele aponta exatamente para onde sua energia psíquica está estagnada. Se você fantasia constantemente com salvar alguém, talvez seja você quem precisa ser salvo. Se você fantasia com debates intelectuais onde humilha o oponente, talvez seja sua própria insegurança intelectual que precisa ser acolhida. O quarto escuro torna-se assim um confessionário sem padre, onde confessamos nossos pecados e desejos, não através de palavras, mas através de filmes mentais. A neurociência nos diz que o estado hipnagógico, esse limiar entre a vigília e o sono, é onde a mente é mais sugestiva e criativa. Estamos usando esse poder imenso para construir castelos no ar, onde habitamos sozinhos. A solidão desses cenários é palpável. Mesmo que sua fantasia envolva uma multidão aplaudindo você, só você está lá. É um ato solitário de consumo emocional. Você consome a si mesmo. Você queima o combustível da sua própria vida para aquecer uma imagem que se dissipa com o nascer do sol. A questão que começa a surgir nas profundezas dessa análise é até que ponto isso é sustentável. Até que ponto podemos viver duas vidas, a vida da carne e do osso, e a vida da sombra e da luz imaginária, sem que uma comece a canibalizar a outra. A energia que você gasta construindo a discussão perfeita com seu chefe é a energia que lhe falta para de fato ter uma conversa construtiva com ele, ou para procurar outro emprego. A energia que você gasta imaginando o parceiro ideal é a energia que você retira da paciência necessária para construir uma relação real com uma pessoa imperfeita. É uma economia de recursos psíquicos e estamos gastando nossa fortuna em ilusões. Aprofundando-nos ainda mais nessa caverna platônica pessoal, encontramos as raízes da dissociação. Para muitos, a realidade tornou-se um lugar hostil demais, barulhento demais, exigente demais. O cenário falso antes de dormir é o último refúgio de segurança. Ali, as variáveis são controladas. Mas há um custo neurológico para esse conforto. O cérebro vicia-se nos picos de dopamina e serotonina gerados pela fantasia. Torna-se mais fácil, biologicamente mais econômico, imaginar o sucesso do que trabalhar por ele.
imaginar o amor do que se vulnerabilizar por ele. Cria-se um ciclo de feedback onde a realidade torna-se cada vez mais insossa em comparação com a vivacidade do mundo interno, empurrando o indivíduo cada vez mais para dentro de sua própria cabeça. É o mito de Narciso, revisitado não apaixonado por sua imagem no lago, mas apaixonado pela imagem de sua vida potencial, projetada na tela da mente. Jung nos alertaria sobre o perigo de sermos possuídos pelos arquétipos. Quando você imagina ser o herói salvador noite após noite, você está sendo possuído pelo arquétipo do herói, mas sem a jornada real do herói, que exige sacrifício, dor e transformação real. É um heroísmo de plástico, uma vitória sem mérito. E o inconsciente sabe disso. No fundo, há uma voz sussurrada, uma dissonância cognitiva que diz: isso não é real. E para calar essa voz, aumentamos a intensidade da fantasia, tornamos o cenário ainda mais dramático, ainda mais envolvente, numa escalada viciante que nos afasta do chão firme da realidade concreta. Mas há uma virada possível nesta narrativa sombria. A mesma ferramenta que aprisiona pode libertar-se usada com consciência. A imaginação ativa, técnica proposta por Jung, sugere que em vez de sermos marionetes passivas desses roteiros ou ditadores tirânicos controlando cada fala, podemos entrar em diálogo com essas imagens. E se, na próxima vez que você criar um cenário, você perguntasse ao personagem da sua mente: por que você está aqui? O que você quer me mostrar? Transformar o monólogo neurótico em um diálogo transformador. Isso exige coragem. Exige encarar que aquela fantasia de vingança não é sobre a outra pessoa, mas sobre sua própria impotência. Exige encarar que a fantasia romântica idealizada é uma projeção da sua própria ânima, ou ânimos, a sua contraparte interna que você não integrou. Ao fazer isso, deixamos de usar a fantasia como droga e passamos a usá-la como bússola. O cenário falso deixa de ser um esconderijo e torna-se um laboratório. No entanto, a maioria de nós permanece presa no primeiro estágio, o estágio do entorpecimento. E o tempo passa. As noites se acumulam, transformando-se em semanas, meses, anos. Quantas vidas você já viveu no escuro do seu quarto? Quantas versões de você morreram sem nunca ter respirado o ar da manhã? Há uma melancolia profunda nos olhos de quem vive em cenários falsos. Um olhar de quem vê coisas que ninguém mais vê, mas que tropeça nas pedras que todos veem. É o olhar do visionário perdido em sua própria visão. A tensão aumenta quando percebemos que o mundo real não espera. Enquanto você refaz o passado ou antecipa o futuro, o presente, o único momento onde a vida realmente acontece, escoa. A insônia muitas vezes é a companheira de cama desse hábito. A mente, superestimulada pela narrativa, recusa-se a desligar. O corpo pede descanso, mas o ego pede mais um capítulo, mais uma cena, mais uma correção da realidade. É uma fome insaciável. E quando o sono finalmente vem, ele é inquieto, povoado por fragmentos desses roteiros. Sonhos que não trazem descanso, mas continuação do trabalho exaustivo de sustentar um universo paralelo. Ao acordar, a ressaca existencial é pesada. A realidade parece desbotada, lenta, decepcionante. E passamos o dia ansiando pela noite, ansiando pelo momento em que poderemos fechar os olhos e voltar a ser reis, amantes perfeitos e vencedores. Isso é uma fragmentação da alma. Estamos divididos. E uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. A cura, ou melhor, a integração, começa quando decidimos trazer pedaços dessa fantasia para a realidade, não como delírio, mas como meta. Se você sonha com coragem, onde você pode ser corajoso hoje, na realidade, mesmo que seja um pequeno ato? Se você sonha com amor, como você pode expressar amor hoje para uma pessoa real, com todos os seus defeitos? É preciso quebrar o espelho mágico e caminhar sobre os cacos, sangrando,
mas sentindo o chão real sob os pés. A verdade brutal é que nenhum cenário falso, por mais perfeito que seja, jamais lhe dará o calor de uma mão real segurando a sua, nem a satisfação genuína de uma conquista real, por menor que seja. A fantasia é um mapa, não o território. Não confunda ao mapa com a estrada. Você é o viajante, não o cartógrafo preso na torre. A vida está chamando lá fora, com seus perigos, suas dores, seus tédios e suas êxtases imperfeitos. Abrace a imperfeição. Abrace o caos, pois é no caos da vida real que a sua verdadeira história está sendo escrita, não na tinta invisível da sua imaginação noturna. Abrace a sua sombra. Integre seus desejos e use a noite para descansar, para que o dia possa ser o palco da sua verdadeira grandeza. Deixe os roteiros irem, deixe o controle ir. Entregue-se ao desconhecido do amanhã real. É assustador, sim, mas é a única coisa que é verdadeiramente sua. O resto é fumaça, espelhos e ecos de um eu que nunca nasceu. Desperte. Não apenas abra os olhos pela manhã, mas desperte da hipnose da sua própria mente. A vida real, com toda a sua crueza, é a única aventura que vale a pena. E ela está acontecendo agora, fora da sua cabeça. Se este conteúdo tocou você nas profundezas onde você guarda seus roteiros secretos, deixe seu like, comente qual o cenário que você mais repete e se inscreva no canal para mais revelações que trarão sua mente das sombras para a luz.